Estava esquecendo. Sendo a gravação aí, tá bom, gente? Do nosso conteúdo de hoje. Vou explicar rapidamente o que nós vimos na aula passada para poder utilizar o conteúdo de hoje, tá bom? Para que a gente possa fazer o conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. A aula passada, a gente trabalhou aqui com a guia Designer, certo? Onde vocês viram como colocar a imagem de fundo, trabalhar com cores. Nós vimos a diferença de texto, parágrafo para uma lista. Então vocês aplicaram a formatação no texto utilizando a opção parágrafo, tá? Lá na guia página inicial. Tudo bem? Também trabalhamos aí com a formatação da imagem. Quando a gente coloca uma imagem, clica na imagem, ele nos dá aqui uma guia, formatar, aonde a gente pode aplicar a formatação da imagem, certo? De uma forma resumida, foi isso. Além do WordArt, né? Eu fui apresentá-los, né, ao WordArt, que é um recurso, uma galeria, né, de fontes que tem no próprio aplicativo. Bom, o que acontece? Vocês vão pegar o mesmo arquivo, né, o último arquivo que vocês fizeram, vocês vão baixar ele, tá? Caso você queira modificar alguma coisa, pode modificar, porque, né, de uma aula para outra você vai ficando mais criativo, tá bom? Vai ficando mais criativo, então você pode baixar. Então, o trabalho inicial, ele estava assim, né? Podemos dizer que ele estava sem roupa, né? Tava só no esqueleto. Depois, vocês aplicaram as formatações, cada um aplicou uma formatação que mais achou adequado, ele ficou assim, tá? Só que o que acontece? A apresentação, ela tem que ser interativa. Ela precisa interagir com quem está assistindo. Então, vocês percebem que a apresentação, ela até colocou aqui efeito. Mas a gente vai trabalhar com efeitos hoje, tá? Quais são os efeitos que vamos trabalhar? A gente vai trabalhar com a guia transição. O foco da aula de hoje é transição. Mas eu já vou explicar aqui animações, porque eu fiz até na aula passada, né? Fiz o carrinho lá andar, né? Que eu expliquei sobre a guia imagens, né? Inserir imagens, formas, né? Que eu expliquei aqui a parte de formas. Eu fiz aquele cenário bonitinho e fiz um carrinho, um GIF se movimentar. Então a gente vai trabalhar com a transição. O que é a transição, gente? A transição, ele é um efeito que a gente coloca para mudar um slide do outro. Tá? Pode entrar. Tá? O efeito de transição, ele vai mudar um slide do outro. É a passagem. Tá? Vai ser a mudança aí. Então, a gente utiliza a parte de transição. Como que a gente coloca a transição? A gente coloca a transição da seguinte forma. Você vai clicar no slide. Certo? Na verdade, gente, qualquer formatação, qualquer coisa que você tenha que fazer, é importante você lembrar que precisa clicar no que você quer fazer, né? Porque o programa, gente, ele funciona da seguinte forma. Imagina eu aqui pedir um favor. Ó, você vai ali na secretaria e pega uma caneta emprestada. O que você vai pensar? Vocês conseguiram entender? Eu falei, você vai ali na secretaria e pega uma caneta emprestada. O que você pensa? Você quem, não é? Para quem que você está pedindo? O programa é a mesma coisa. Se você não clicar, você pode ver que as ferramentas ficam até desativadas.
Tudo bem? Então você precisa clicar para você poder dar um comando, passar uma formatação. Então, primeira coisa, clicar no slide. Clicou no slide, vai lá na guia transição. Na guia transição, ele te dá diversos efeitos. Tá? Você vai escolher o efeito que você quer. Para cada slide, você põe um efeito diferente para ele poder dar uma quebrada, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, como é o primeiro, eu vou colocar cortinas. Né? Tem tudo, né? Tem toda uma preparação também, né? Então, coloquei aqui cortinas. No segundo, vou escolher um outro aqui. Vou escolher aqui o compressor. Vou lá no terceiro. A gente pode colocar aqui o reloginho, né? Então você vai clicando no slide e vai escolhendo o efeito. Alguns efeitos que você escolhe, ele habilita aqui outras opções do efeito. Tá? Então você clica aqui e você pode, tá vendo aqui, ó, escolher algumas variações do efeito. Não são todos os efeitos, tá, gente? É alguns, em especial, que ele habilita pra gente essa opção. Tá bom? Então você pode colocar aqui. Então você escolhe o efeito. Caso ele tenha aqui uma variedade, uma formatação, você pode escolher a formatação para deixar diferente. Isso você vai fazer com todos os seus slides. Vamos lá. Entenderam? Então, ele estava parado. Agora já não. Ele já tem um efeito visual. Tá vendo? E conforme eu vou passando o slide, esse efeito visual ele vai, né, modificando. Tá? Então a transição, cada slide, você põe uma transição diferente. Tudo bem até aí? Só que, além da transição, é importante eu frisar. Vocês estão vendo que eu deixei a apresentação em tela grande, né? Você pode usar uma tecla de atalho no teclado F5, que aí ele amplia. Ou você pode vir aqui, ó. Que ele também vai executar. Ou você pode vir aqui em apresentações, na guia apresentações, e você pode escolher a opção do começo. Tá? Então essas três formas é para você colocar o seu slide em modo de execução. Tá? Modo demonstração. Tudo bem? A transição de slide é bem tranquilo, né? É bem fácil. Só que ele tá manual, ó. Eu tenho que ficar apertando o Enter aqui, ó. Né? Tem que ficar apertando o Enter aqui para ele poder passar. Na nossa situação, como é atividade de aula, a gente pode fazer com que isso fique automático. Tá? Como que a gente faz para deixar automático? Você coloca a transição. Aqui do lado direito, lá em transição, ele tem aqui, ó. Tá? Então ali ele está ao clicar com o mouse. Ou o teclado, tanto faz. Ele só vai mudar depois que você executar algum tipo de ação. Tá? Você executar algum tipo de ação. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, um tempo de 5 segundos. Que pra gente aqui em aula é o suficiente, tá? Mas é importante eu citar que em uma situação real que você tenha
que apresentar, você não põe tempo. Porque imagina, você está ainda explicando, fazendo a introdução do que você vai falar, e ele fica mudando sozinho. Tá? Não fica muito legal. Então, numa situação real, numa apresentação, de uma oratória realmente falando, você não põe tempo. Certo? Você não põe o tempo. Então, aqui em aula, você pode colocar 5 segundos, que é um tempo razoável para a gente poder visualizar. Então, você vai clicar no slide e vai colocar o tempo. Clica no slide e põe o tempo. Isso você vai fazendo com todos, tá? Você vai fazendo aqui com todos. Tá vendo? A gente coloca com todos. Agora ele vai ficar o quê? Ó, não estou apertando nada aqui, né? Ele vai mudar sozinho. A cada 5 segundos, que é o tempo que a gente colocou lá, ele vai mudar de slide. Viram? Ele vai mudando sozinho. A cada 5 segundos, ele muda lá de slide pra gente. Certo? Bom, colocamos a transição, colocamos o tempo. A gente pode trabalhar, podemos trabalhar aí com as animações. A gente pode trabalhar com as animações. Tá? O que é a animação, gente? A animação, ela é um efeito que a gente põe, um efeito que a gente aplica em objetos, tá? Quando eu falo objetos, eu estou falando de itens que são colocados dentro da apresentação. Por exemplo, esse texto aqui, ele é um objeto? É. Ele está colocado dentro de uma caixa de texto aqui, tá vendo? Então ele é um objeto. Esse outro texto aqui, ele é um objeto? É. Ele está colocado em uma outra caixa de texto. Essa imagem aqui, ela é um objeto? É. Ela é um objeto. Então, qualquer elemento que você ponha na sua apresentação, imagem ou texto, ele é considerado objeto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar aqui com essa guia animação. Para a animação funcionar, você precisa clicar no objeto, selecionar o objeto, e aí ele vai te dar aqui os tipos de animações que a gente pode colocar. Então, são alguns efeitos. Por exemplo, eu tenho aqui o efeito de entrada. Ele vai animar aquele objeto quando a apresentação aparecer. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o girar. Então, você vai lá e escolhe lá o girar. Certo? Aqui, eu também vou lá e vou colocar um de entrada. Aqui eu posso colocar aumentar e girar. Então, ó como que fica. Primeiramente vem a transição. Aparentemente não tem nada escrito ali. Aí daqui a pouco ela aparece, né? Parece aqueles filmes cine trash, né? Vem aquela entrada, tipo o desenho de Scooby-Doo, né? E depois vem os elementos gráficos, né? Vem os objetos que você colocou na sua apresentação. Detalhe, quando você coloca o efeito, né?
a animação, essa animação ela é sequencial, de acordo com o que você colocou aqui. Então, primeiro eu coloquei no título, depois aqui. Quando você for colocar essas animações, você precisa lembrar disto. Aonde que você vai colocar primeiro? Tá? Então, você precisa planejar isso. Então, você vai clicar e vai colocar em uma ordem. Ó, esse aqui já ficou diferente. Tudo bem? Professor, está muito rápido. Lembra lá da transição? Você aumenta lá o tempo. Tudo bem? Você tem essa possibilidade aí. Você tem a possibilidade de colocar isso daí. E isso a gente vai colocando, né? Esse efeito de animação, a gente vai colocando em todo o nosso conteúdo. Tá? Você vai colocando em toda a apresentação que você colocou. Esse daqui eu estou colocando o efeito de entrada. Opa. Estou colocando aqui os efeitos de entrada. Só que vocês estão percebendo que existem outros efeitos aqui embaixo. Então eu tenho a categoria também de ênfase e tenho de saída. Tá? Então, quando você coloca a animação, você pode colocar o efeito de entrada. Ou você pode colocar o de ênfase. Ou você coloca o de saída. Ou você pode trabalhar com os três. Depende da sua necessidade. Caso você queira trabalhar com mais de um efeito no mesmo objeto, você clica no objeto e vem aqui em adicionar, tá? Aí você vai acrescentar um efeito. Deu para entender? Você vai clicar lá em adicionar. E aí você pode escolher, por exemplo, eu vou colocar aqui de ênfase. Então, ó como ficou. Transição. Efeito de entrada. E ênfase. Sacaram? Caso você queira, você pode colocar aqui o de saída. O de saída, ele vai... Então, ó, eu coloquei de saída só em um só. Um eu coloquei em entrada em ênfase, o outro em entrada e saída. Ó como que tá ficando. Vocês vão mesclar, vocês vão trabalhar essa mesclagem. Tá aí, ó, carregando os efeitos. Sacaram? E aí você vai trabalhando e tentando fazer de uma forma harmônica. Tá? Você vai trabalhando os slides e vai tentando fazer da forma mais harmônica possível a questão dos efeitos, das animações, para também não ficar muito carregado. Certo? Na aula passada, eu fiz uma brincadeira aqui. Fiz uma brincadeirinha, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui. Vou pegar uma imagem aqui. Tá aqui a imagem. Vou remover o fundo aqui.
Removi o fundo da imagem. E aí a gente tem a animação, que é aquela animação que eu fiz o carrinho se movimentar, que é um outro tipo de animação, que é a animação chamada caminho. Você tem alguns caminhos já meio que definidos aqui, porém, você pode optar por mais efeitos. Tá vendo? Se você clicar aqui em mais efeitos, em qualquer uma das opções, tá vendo? Ele tem aqui mais efeitos. Ele vai te dar mais opções do que ele está te dando ali na tela inicial. Então aqui eu posso colocar aquele efeito de trajetória, que são movimentos, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui espiral para a direita. Viram? Coloquei aqui o efeito espiral. E aí a imagem vai se movimentar. Tá? Ele é um efeito de trajetória, um efeito de direção, diferente dos anteriores, que a gente anima o objeto perante a entrada, saída ou enfatizando ele. Esse você dá movimento. Esse você pode guiá-lo para onde você quer. Tudo bem? Dando aqui só um gancho para aulas que vem. Quando você trabalha com animação, a gente tem esse cara aqui chamado painel. Tá? Painel de animação. O que é esse painel de animação? Eita, quase que não sai. Ele vai nos possibilitar trabalhar com basicamente isso daqui, ó. Tá? Então, o meu efeito ele está muito rápido. A gente vem aqui e aumenta. Tá vendo aqui, ó? Aumenta aqui ou aumenta aqui. Se ele estiver muito rápido, a gente pode fazer com que o movimento, né, o efeito, ele fique mais lento. Então, ó. Vendo? Fica mais lento. Então você pode trabalhar com isso. O painel de animação, ele vai aparecer quando você coloca o painel de animação, ele exibe pra gente toda a animação que foi colocada no slide. Tá? Ele vai animar toda aquela área. Então, por exemplo, aqui eu coloquei quantos efeitos? No título eu coloquei entrada e ênfase, então foram dois, né? Foram dois efeitos. E aqui no subtítulo eu coloquei também dois efeitos, entrada e saída. Percebam que os efeitos, eles ficam enumerados pela sequência que você colocou. Caso você queira mudar a ordem, tá? Você faz o quê? Você vem aqui no efeito e arrasta ele para onde você quer. Eu quero que o efeito ele vá para cima. Eu quero que ele vá para baixo. Qual que é a ordem que você quer? A gente vai trabalhar com esse painel na próxima aula, né, com mais calma, porque a gente meio que vai criar um joguinho, uma tela de jogo, uma tela inicial de jogo. Tá? Então a gente vai mexer bastante com essa parte de painel. Tudo bem? Tudo isso, gente, é para você fazer a sua apresentação não ficar monótona, você trazer o público para mais próximo. Tá? Então uma palestra aí que tem duração, né, de 1 a 2 horas, se você não tiver essa interação visual, se torna muito cansativo. E é importante eu citar aqui que essa elaboração do conteúdo, você precisa elaborar ele pensando nos públicos de pessoas, né? Nas categorias, na verdade, que a gente subdivide na hora que cria uma apresentação. No público auditivo, no público visual e no público sinestésico. Tá? Então, lá quando eu passar para vocês sobre oratória, eu vou voltar
e vou explicar o que é um público auditivo, um público visual, um público sinestésico, certo? Tudo bem, gente? Perguntas aqui? Todo mundo entendeu sobre transição de slide? Repetindo, a transição de slide, né, ou as transições, né, ele é um efeito que a gente coloca no slide. Então, como o nome fala, é transitório, é para mudança de um slide para o outro. O outro efeito é a animação. A animação ela vai dar o quê? Movimento, vida para objetos que você tenha, elementos gráficos, né, objetos que você tenha dentro do seu slide. Então, tudo isso a gente vai colocar nos slides. E lá em transição, não podemos esquecer que a transição ela pode ficar de forma, e deve ficar de forma, no nosso caso, automática. Então aí você pode colocar 5 segundos, 6 segundos, que é tempo suficiente. Tudo bem? Uma outra coisa também que eu preciso falar para vocês aqui. A partir das próximas aulas, gente, tragam fone de ouvido. Sabe? Fonezinho de ouvido, de celular, né? Traz um fone de ouvido. Ou traz um headset também, né? Tipo esse aqui, né? Não tem problema. Traz um fone de ouvido. Por quê? Porque a gente vai trabalhar nas próximas aulas, já estou avisando para vocês se prepararem, não quer dizer que na próxima aula a gente vai usar, mas traga. Tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com áudio. A gente vai trabalhar com conteúdo multimídia, com áudio e vídeo. E para trabalhar com áudio e vídeo, só funciona se tiver com um fone de ouvido plugado no computador. Tudo bem? Querem perguntar algo sobre o assunto de hoje? Querem perguntar algo, gente, sobre o que nós vimos aí nas aulas anteriores? Se você entregou, foi corrigido. É que tem gente que ainda não me entregou, por isso que eu falei. Certo aí, galera? Tranquilo? Pessoal, eu vou hospedar aqui o vídeo, tá bom? Vou hospedar o vídeo. Então, só lembrando aqui, você vai baixar o arquivo da aula passada, que você já colocou lá, né, formatou tudo bonitinho, e vai colocar a transição, vai colocar o tempo e vai colocar a animação nos objetos. Tudo bem claro? Você vai entrar no seu e-mail, vai abrir o seu driver através do seu e-mail e você vai baixar o arquivo. Tá bom? Fica tudo que vocês estão fazendo, fica uma cópia para vocês lá no driver lá do Gmail. Aí você baixa o arquivo. Certo? Tranquilo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer se manifestar? Não? O frio tá complicado hoje? Tá? Então, gente, vamos lá pro laboratório. Pessoal aqui da sala. Pessoal do online. Pessoal aqui que tá no online, fazendo aula online hoje, tem alguma dúvida? Gabriela, tem alguma dúvida, Gabriela?